De acordo com a guerra na Ucrânia, desde o seu início e consistentemente chamando-a de não provocada. Em narrativa, a Rússia tem tentado justificar sua agressão contra a Ucrânia mencionando o avanço militar que vai desde a expansão da OTAN, o acúmulo de atitudes anti-Rússia na Ucrânia, a ameaça à segurança vinda da Ucrânia, a proteção da população de língua russa em Donbas, trazendo paz para a Ucrânia, eliminação da Biolabs na Ucrânia, para uma reunião das chamadas terras históricas russas. De acordo com a narrativa, vamos discutir algumas dessas alegações neste vídeo, que se tornaram narrativas de propaganda de guerra russa. Número 1. Por que estamos chamando a guerra de não provocada? Porque mesmo que a Ucrânia esteja resistindo com sucesso à Rússia nesta guerra, seus militares simplesmente não eram fortes o suficiente para ameaçar realisticamente a Rússia antes da guerra. Guerras defensivas e ofensivas são coisas diferentes e exigem diferentes níveis de capacidade militar. Em nenhum momento a Ucrânia foi capaz de atacar a Rússia, ou mesmo tinha qualquer intenção de fazê-lo. Isso não é verdade. A Rússia iniciou sua guerra de agressão contra a Ucrânia em 2014, quando ignorou descaradamente a de 1994. O Memorando de Budapeste anexou ilegalmente a Crimeia, além de tomar partes dos Oblasts de Donetsk e Luz sob controle por meio de seus representantes. A Ucrânia estaria bem dentro de seus direitos de tentar restaurar sua integridade territorial por meios militares, o que não há indícios de que o governo ucraniano estivesse se preparando para fazer isso. Eles simplesmente não tinham armas ofensivas para tentar uma operação tão grande. Você sempre pode fabricar um mito para justificar suas guerras de agressão, mas isso não as torna justas ou legais. A Rússia iniciou esta guerra de agressão em 2014 antes de iniciar uma invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. Não há qualquer indício que a segurança nacional da Rússia estava mais ameaçada em fevereiro de 2022 do que estava, digamos, em 2015 ou 2017. Desde o discurso de Putin na Conferência de Segurança de Munique, em 2007, a Rússia deixou clara sua posição. Quer desafiar a ordem global liderada pelos Estados Unidos. Querem voltar ao estado de coisas em que várias potências globais dividiram o mundo em esferas de influência. A Rússia vê as repúblicas independentes da antiga União Soviética como sua esfera de influência, como seu quintal, ou como eles chamam, o exterior próximo. Eles não toleram as intenções de seus antigos súditos de se integrar ao Ocidente e puniram a Geórgia em 2008 por isso, e estão tentando fazer o mesmo com a Ucrânia agora. Além disso, o ensaio de Putin sobre a unidade histórica de russos e ucranianos, publicado em 2021, mostra claramente seu desrespeito à soberania da Ucrânia. Ele vê a Ucrânia como parte de uma Rússia histórica e acha que o Estado moderno da Ucrânia é um quase-Estado criado pela União Soviética. Para Putin, as ex-repúblicas soviéticas têm de ser satélites e, se recusarem a aceitar, podem e devem ser punidas quando surgirem circunstâncias favoráveis. Isto é particularmente verdadeiro para a Ucrânia. No início da guerra, Putin comparou-se a Pedro, o Grande, como o chamado coletor de terras russas. Ele se vê como um grande líder russo que quer consertar as injustiças percebidas do passado e tornar a Rússia grande novamente. E a Ucrânia é a joia da coroa desse projeto imperial de ocupação e agressão. A invasão da Ucrânia não pode ser justificada nem do ponto de vista do direito internacional nem eticamente, e saiba que os Estados Unidos também o fizeram. Argumento não é válido como violações cometidas por outros países não podem ser usados como justificativas para seus próprios crimes. Número 2. Biolabs. Um dos pontos comuns de propaganda divulgados pela Rússia como pretexto para a agressão contra a Ucrânia é a alegação de que os Estados Unidos abriram laboratórios na Ucrânia que desenvolveram armas biológicas. Alguns desses mitos que circulam são que esses laboratórios desenvolvem aves migratórias especialmente treinadas e morcegos doentes e experimentam soldados ucranianos para transformá-los em zumbis agressivos como criaturas impermeáveis à dor. Vale lembrar que, na década de 1980, a União Soviética lançou uma campanha de desinformação, acusando os Estados Unidos de espalhar deliberadamente a AIDS desde que a Rússia começou a espalhar sua narrativa sobre a Biolabs e a Ucrânia. Figuras pró-Rússia e meios de comunicação de extrema-direita ou extrema-esquerda no Ocidente também se juntaram. No início, suas alegações eram baseadas em acusações absolutamente infundadas. Mas quando em 9 de junho de 2022, o Pentágono divulgou em nota via fax sobre os esforços de redução de ameaças de armas de destruição em massa na antiga União Soviética, o teórico da conspiração Scott realmente se empolgou e pensou que eles estavam em algo
Este documento mencionou que os Estados Unidos apoiam 46 laboratórios na Ucrânia especializados em citar a segurança biológica e a vigilância de doenças da Ucrânia para a saúde humana e animal. Essas instalações foram lançadas no âmbito do programa Num Lugar Cooperative Threat Reduction CTR, após a adoção da Lei de Redução de Ameaças Soviéticas de 1991 no Congresso. O objetivo deste programa era ajudar os antigos países soviéticos com o manuseio de materiais nucleares, armas e instalações. Após o colapso da União Soviética para eliminar quaisquer riscos relacionados ao nuclear, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos coopera com o Ministério da Saúde ucraniano desde 2005 para melhorar o trabalho dos laboratórios de saúde pública. De acordo com este documento, a Ucrânia também se ofereceu para uma missão externa liderada pela Organização Mundial da Saúde para avaliar o estado dessas instalações em 2021. A ficha informa ainda que os Estados Unidos realizaram atividades semelhantes em outras ex-repúblicas soviéticas, como Geórgia, Cazaquistão, Armênia e Uzbequistão, acrescentando que cooperaram com a Rússia neste trabalho. Nada neste documento indica que os Estados Unidos estão desenvolvendo armas biológicas na Ucrânia. O documento que os americanos publicaram como resposta a essa teoria da conspiração é o principal argumento que sustenta essa afirmação. Nem o Kremlin nem ninguém forneceu qualquer evidência credível para apoiá-lo até agora. Número 3. Expansão da OTAN. Quando os Estados Unidos tentaram encontrar uma solução diplomática para a crise em torno da Ucrânia antes do início da invasão em grande escala, uma das principais demandas da Rússia foi a reversão do alargamento da OTAN que aconteceu após 1997. Isso significaria abolir a adesão à OTAN das ex-repúblicas soviéticas da Estônia, Letônia e Lituânia, e dos antigos satélites do leste europeu da União Soviética. Assim como Polônia, Hungria e outros, a Rússia também exigiu o compromisso da OTAN de não se expandir para as repúblicas soviéticas, como a Ucrânia e a Geórgia. A Rússia vê a Europa Oriental e a antiga União Soviética como suas esferas tradicionais de influência e considera a expansão da OTAN nesses territórios como uma ação hostil e agressiva dos Estados Unidos. A narrativa russa da expansão da OTAN tenta retratá-la como algo imposto pelos americanos às nações da Europa Central e Oriental, em grande parte contra suas vontades. É contra a vontade deles. Embora cada Estado seja livre para escolher seus próprios aliados, cada Estado é livre para assinar tratados de defesa com outras nações. Em 1997, a Hungria realizou um referendo sobre a adesão à NATO, onde 85% das pessoas votaram a favor. Os outros estados acima mencionados aderiram à OTAN com base em seus governos e parlamentos, decisões e votos. O nível de apoio à adesão à OTAN é alto nesses países, particularmente após a invasão russa da Ucrânia. De acordo com o Globsec publicado no dia 31 de maio de 2022, 89% na Polônia, 84% na Lituânia, 80% na Hungria, 77% na Romênia, 72% na Letônia, 72% na República Tcheca, 70% na Estônia, 63% na Eslováquia, 54% na Bulgária, querem que os seus países permaneçam na NATO. Simplesmente porque esses países foram ocupados pela Rússia Imperial ou pela União Soviética em diferentes fases de sua história. Eles veem a Rússia como uma ameaça existencial e consideram a adesão à OTAN o melhor arranjo para garantir sua segurança e independência. E ninguém pode culpá-los, especialmente depois da invasão russa da Geórgia em 2008 e da Ucrânia desde 2014. Se a Ucrânia e a Geórgia tivessem sido aceitas na OTAN em 2008, como esperavam, teriam evitado a agressão da Rússia. Também é muito interessante que a Rússia esteja pronta para abrir mão da defesa do Oblast de Kaliningrado cercado pela OTAN em favor de atacar a Ucrânia, ou enviar unidades na fronteira com a Finlândia, membro da OTAN, para a Ucrânia sem temer um ataque da OTAN a partir daí. Isso mostra o quanto Putin realmente teme um ataque da OTAN e como, neste momento, é mais uma narrativa de propaganda do que uma ameaça real. Devemos mencionar também que a propaganda pró-Rússia continua afirmando que os Estados Unidos prometeram não expandir a OTAN em 1990, mas nenhum tratado desse tipo foi assinado. As negociações realizadas entre o então presidente soviético Gorbachev e o secretário de Estado americano Baker foram em grande parte sobre a reunificação da Alemanha. Número 4. Neonazistas. A Rússia quer que todos acreditem que estão lutando contra nazistas que assumiram o governo ucraniano e atualmente mantêm o povo ucraniano como refém. Afinal, um dos objetivos inicialmente declarados da invasão russa era a desnazificação da Ucrânia. Essa narrativa é complexa e requer explicação em vários níveis. 2014 foi um ano agitado e difícil para a Ucrânia.
O povo ucraniano derrubou o corrupto presidente pró-russo Yanukovych na Revolução Euromaida. Seguiu-se a anexação da Crimeia e as forças pró-russas iniciaram a guerra por procuração no Donbas, a qual se juntaram tropas russas regulares. Quase imediatamente, tornou-se muito evidente que o exército ucraniano de 2014 era fraco, desorganizado, corrupto e, em alguns casos, sob a influência de Moscou. San se recusou a lutar contra os russos, ou trocou alianças com a Rússia. A Rússia estava tomando terras ucranianas, mas seu exército não conseguiu detê-la. Foi quando batalhões voluntários começaram a se formar na Ucrânia para revidar e ajudar o exército regular ucraniano. Naturalmente, o grupo mais indignado foram os nacionalistas ucranianos, como quase sempre acontece nas sociedades pós-revolucionárias que enfrentam agressão estrangeira. Assim, alguns dos batalhões voluntários mais vocais como Azov, Aidar, Right Setor, tinham tendências de extrema-direita ou neonazistas. Há danos à reputação global da Ucrânia, significativamente. Obviamente, a propaganda russa também desempenhou seu papel, usando essa oportunidade para retratar basicamente todos os ucranianos lutando contra eles como fascistas. Batalhões voluntários, incluindo aqueles com tendências de extrema-direita, foram gradualmente incorporados ao exército ucraniano e ao Ministério do Interior. O governo ucraniano prendeu ou processou dezenas de soldados voluntários por seus crimes. Ainda há um debate sobre se esses batalhões permanecem de extrema-direita, mas muitos argumentam isso após a incorporação destes. Tornaram-se ideologizados. Atualmente, muitos membros desses batalhões são minorias étnicas. Certamente algumas pessoas que lutam por Azov e outros batalhões ex-voluntários têm uma ideologia de extrema-direita, mas não tantas como em 2014. E a política ucraniana nas eleições parlamentares pós-revolução de 2014. O partido nacionalista mais forte da Ucrânia, Sabuda Freedom, obteve menos de 5% dos votos nas eleições de 2019. Ficaram ainda menos 2%. O atual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é judeu. O líder da facção parlamentar do partido no poder, David Aramia, é georgiano, presidente do parlamento entre 2014 e 2016 e primeiro-ministro entre 2016 e 2019. Vladimir Groman, judeu, ex-ministro do interior que serviu de 2014 a 2021. Arsen Avakov é armênio. Podemos expandir a lista de ucranianos pós-2014. Membros da elite política e empresarial entre minorias acusando o presidente judeu de ideologia neonazista é ridículo. A lista acima não se parece com a lista de pessoas que defenderiam a pureza racial. É claro que todos os presidentes, governos e figuras políticas ucranianas usaram uma retórica dura contra a Rússia desde 2014, mas você pode culpá-los. Chamar o atual governo ucraniano de neonazista é simplesmente falso, deixando de lado o fascismo desenfreado e o neonazismo na Rússia. Mesmo entre os altos funcionários e a retórica de sangue solo do próprio Putin, o presidente russo ficou muito feliz em trocar muitos combatentes Azov seniores que se tornaram prisioneiros de guerra após o cerco de Mariupol por seu parente Medvedchuk, muito antifascista, muito antifa. Número 5. A Rússia está lutando contra uma ameaça existencial. Não teve outra escolha. Já tocamos nessa narrativa de propaganda, mas vamos expandir. Como as operações de Putin demoraram muito mais do que esperava, algumas das narrativas tiveram que ser alteradas. O Kremlin teve que ajustar suas mensagens ao público diante dos contratempos no campo de batalha. Como essas alegações declaradas de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia e proteção do povo de Donbas não ganharam muita força com o povo russo, o governo russo tem que apresentar outra explicação para sua agressão. Foi quando a mentalidade de cerco, a mentalidade dos Estados Unidos contra eles, entrou em jogo. A Rússia teve que começar sua guerra porque o Ocidente estava se expandindo em direção às nossas fronteiras. Nós nem começamos a guerra, apenas respondemos às provocações ucranianas. O Kremlin começou a vender a ideia de que a Rússia estaria sob uma grave ameaça se não tivesse começado a guerra, então teve que atacar primeiro. A Rússia estava sob ameaça iminente de ataque em fevereiro de 2022. Absolutamente não. Não há nenhuma evidência ou indício disso. Quando a Rússia começou a acumular tropas na fronteira ucraniana, o Ocidente respondeu fornecendo armas defensivas à Ucrânia e se envolvendo em negociações com a Rússia. A OTAN não tinha intenção de responder com força militar contra a Rússia. Mesmo agora, quando os militares russos estão em seu ponto mais fraco desde o início dos anos 1990, a OTAN não está diretamente envolvida no conflito. Quer evitar qualquer confronto direto com a Rússia devido à ameaça de uma guerra nuclear.
Caso contrário, poderia facilmente ter tomado, por exemplo, Kaliningrado, que está cercada pela OTAN de todos os lados, como uma retaliação ao ataque à Ucrânia. Discutimos acima como a Ucrânia não estava em posição de atacar a Rússia por muitas razões, uma das quais é que eles simplesmente não tinham um grande arsenal de armas modernas. Podemos fazer um exercício mental com o propósito de desmistificar esse mito também. Envie-se para 23 de fevereiro de 2022 e pense nessas questões. O que teria acontecido se a Rússia não invadisse a Ucrânia? A Rússia seria atacada pela OTAN ou pela Ucrânia? A Ucrânia foi forte o suficiente para libertar a Crimeia e o Donbas, controlados pelos russos. A resposta é não. A OTAN ou a Ucrânia não atacariam a Rússia propriamente dita ou o território ocupado pela Rússia, e o conflito na Ucrânia provavelmente ainda estaria congelado. Bombardeios ocasionais de SAS por ambos os lados. Número 6. Genocídio de Donbas. Um dos mais citados nesta guerra é o alegado genocídio de pessoas de língua russa e russos na Ucrânia. Os problemas em Donbas começaram após a ocupação da Crimeia e confrontos entre grupos pró-europeus e pró-russos na Ucrânia. A população pró-russa local em Donbas e provocadores da Rússia organizaram uma onda de manifestações em todas as cidades de Donbas pedindo a Putin que enviasse tropas e anexasse a região. Essas manifestações foram frequentemente seguidas pela captura de prédios da administração regional e municipal e departamentos de polícia, o que permitiu que grupos pró-russos acessassem esconderijos de armas. O novo governo ucraniano respondeu com a operação antiterrorista em Donbas e enviou recrutas do exército ucraniano para restaurar. Grupos armados liderados por agentes de segurança russos, como Igor Strelkozhek, não tiveram problemas em matar ou capturar muitos deles e tomar suas armas. Esse processo rapidamente evoluiu para um conflito em grande escala no leste da Ucrânia. De acordo com a ONU, no período de abril de 2014 a dezembro de 2021, mais de 14 mil pessoas morreram em Donbas, cerca de 6.500 separatistas de Donetsk, Skandela, Ansk e soldados russos ao redor. 4.400 soldados ucranianos e 3.404 civis. Este conflito, iniciado pela Rússia, ocorreu em um ambiente predominantemente urbano nesta guerra, que causou altas baixas civis devido a bombardeios com artilharia antiga e imprecisa e sistemas MLRS em ambos os lados. Além disso, houve um número significativo de vítimas civis causadas por minas terrestres. Organizações internacionais condenaram ambos os lados por violarem leis de guerra entre 2014 e 2021. No entanto, genocídio é um termo legal com definições e parâmetros mais ou menos claros. Em primeiro lugar, deve haver evidências claras de uma política de extermínio de um grupo específico pelo governo ucraniano ou sua liderança militar. Não há essa evidência durante esse conflito. Houve vários casos em que o exército ucraniano retomou áreas perdidas em Donbas, mas não há evidências mostrando que eles tentaram exterminar povos nessas áreas. Isso nos leva a outro componente crucial de uma definição jurídica de genocídio. O perpetrador deve possuir algum nível de controle efetivo sobre a área onde pretende prejudicar o grupo perseguido sistematicamente. Durante todo o conflito, a Ucrânia não possuía nenhum controle efetivo sobre os territórios governados pelos rebeldes. A maioria dessas baixas civis em territórios controlados pelos rebeldes foi causada por bombardeios, o que não facilita nada para as vítimas e suas famílias. Mas também demonstra que as acusações russas de genocídio em Donbas estão claramente aquém da definição legal desse termo. Isso não quer dizer que as vítimas civis possam ser justificadas. Os militares devem fazer o seu melhor para evitar qualquer dano civil. Outra acusação da Rússia contra a Ucrânia para fundamentar suas alegações de genocídio está relacionada à política de isolamento econômico conduzida pelo governo ucraniano durante esse período. O vice-presidente do Comitê da Duma russa, Alexei Chapa, justificou suas alegações de genocídio dizendo que as pessoas não recebem seus salários, estão isoladas, são impedidas de desenvolver sua economia, seu fornecimento de água e gás é cortado. Mas isso não pode ser interpretado como uma política genocida. Além disso, a Ucrânia continuou a pagar pensões às pessoas nos territórios ocupados, mas reconhecidamente de uma forma muito desconfortável para os residentes do Donbas. Eles teriam que viajar para territórios controlados pela Ucrânia e se registrar de vez em quando, e uma incapacidade de fazê-lo por 2 meses levaria à perda de pensões. Isso foi feito para manter os laços com os cidadãos nas áreas ocupadas e garantir sua lealdade à Ucrânia. Portanto, o argumento de Pepper não tem nada a ver com genocídio.
Também é importante mencionar que a maioria das vítimas civis em Donbas ocorreu em 2014 e 2015. Posteriormente, o número de mortes caiu consideravelmente e a maioria foi atribuída às minas que foram colocadas nos primeiros anos do conflito. Por exemplo, apenas 26 civis morreram em Donbas em 2020 devido à guerra e apenas 25 em 2021 para contrastar com a guerra em grande escala iniciada por Putin. Em fevereiro de 2022, com a alegação de que era para impedir um genocídio em curso, levou à morte de dezenas de milhares de civis sem previsão final. Continuaremos a falar sobre este conflito, pois consideramos que a sua cobertura é de maior importância. Se você não quer perder episódios futuros, certifique-se de que você está inscrito e pressione o botão de notificações. Por favor, considere curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Tchau.